Vetos do Executivo a projetos de lei estão na pauta da sessão de hoje. Semana que vem tem audiência pública para debater com a população o projeto de lei que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2018. Esses são alguns dos nossos destaques. Valinhos, 13 de junho de 2017, o Câmara em Notícias começa agora. Olá, começamos o Câmara em Notícias de hoje com o quadro Destaques, apresentando os principais projetos apresentados pelos vereadores na última sessão. Dentre eles estão o que prevê cadeiras de rodas para alunos com deficiência em todas as escolas de Valinhos e o que proíbe corte de água por falta de pagamento nos fins de semana. Começou a tramitar na Câmara projeto de lei dos vereadores Kiko Belloni e Alessio Cal, que prevê a disponibilização de pelo menos uma cadeira de rodas em cada uma das escolas de Valinhos, tanto públicas quanto particulares. A cadeira deverá ser utilizada para transporte de alunos com deficiência ou que estiver temporariamente impossibilitado de caminhar. Na mensagem que acompanha o projeto, os vereadores afirmam que muitas crianças e adolescentes deixam de frequentar as escolas devido à falta de adequação dos prédios e também pelo constrangimento na possibilidade de serem levados no colo para dentro da sala de aula. O projeto está em análise nas comissões permanentes da Câmara e ainda não tem data definida para ser votado. O projeto de lei apresentado pelo vereador Giba quer proibir o corte no fornecimento de água por falta de pagamento nos fins de semana e nos dias que antecedem feriados. Segundo ele, o tempo para pagamento nesses dias é curto e a religação costuma demorar. A intenção, conforme explica, é evitar constrangimentos e sofrimento aos moradores. De acordo com o projeto, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos não poderá cortar o fornecimento por motivo de inadimplência do meio-dia à sexta-feira até as 8 horas da manhã de segunda-feira. A proibição também se estenderia aos feriados. Neste caso, o corte não seria autorizado do meio-dia do dia anterior até as 8 horas da manhã do dia seguinte. O vereador Edson Secafim apresentou o projeto de lei que pretende incentivar a reinserção dos idosos no mercado de trabalho. A ideia do vereador é criar um banco de dados para que a prefeitura possa intermediar o contato entre as empresas interessadas em contratar e os idosos que estão em busca de emprego. Entre os objetivos do programa, que seria denominado Idade Certa, Emprego Digno, estão a promoção da melhoria das condições de vida dos idosos, o combate ao preconceito de idade e a redução da taxa de dependência econômica. Além da criação do banco de dados, a Prefeitura divulgaria cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento profissional voltados ao público atendido pelo programa. As empresas que aderissem ao projeto poderiam se beneficiar de incentivos fiscais que posteriormente seriam regulamentados pelo Poder Executivo. Os vereadores Rodrigo Fanhani Popó e Mônica Morandi apresentaram um projeto de lei que prevê a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em todas as áreas de lazer infantil do município. O objetivo do projeto, segundo eles, é atender à necessidade dessas crianças, já que a maioria dos lugares não possui brinquedos adaptados. Os vereadores explicam que os equipamentos também poderão ser usados pelas crianças que não têm deficiência, promovendo assim não somente a acessibilidade, mas a integração social e o combate à discriminação e ao preconceito. De acordo com o projeto, os brinquedos adaptados deverão seguir normas de segurança e os espaços de lazer que receberem os equipamentos possuirão uma placa informando sobre o uso adequado dos brinquedos. O texto diz ainda que a instalação dos equipamentos seria feita de forma gradual, de acordo com a disponibilidade financeira da Prefeitura. O vereador Henrique Conte reapresentou o projeto de lei que obriga os novos loteamentos e condomínios que surgirem em Valinhos a preverem em seus projetos áreas de contenção para evitar que a água da chuva em grande quantidade chegue aos rios, córregos e vias do município. A intenção, segundo ele, é evitar enchentes e inundações nas regiões mais baixas.
O projeto já tinha sido aprovado no ano passado, mas foi vetado pelo então prefeito Cleiton Machado. De acordo com o vereador, as áreas de contenção são necessárias diante do alto grau de impermeabilização do solo e da ocupação populacional em regiões altas. O texto diz que as áreas de contenção poderão ser na forma de tanques com meia carga, tanques secos, área de lazer com capacidade de retenção e drenagem ou áreas florestais. A área de retenção deverá ter sistema de drenagem eficiente que evite o acúmulo de água por muito tempo para não permitir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A Câmara realiza no próximo dia 23 audiência pública para debater com a população o projeto de lei que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2018. A LDO, como é chamada, é a lei que define como deverá ser feito o orçamento anual e quais serão os gastos mais importantes para o ano que vem. O horário escolhido foi às 7 da noite para que um número maior de pessoas possa participar da discussão. A audiência pública da LDO será comandada pela Comissão de Finanças e Orçamento. A comissão irá apresentar e debater o projeto de lei que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2018. O texto encaminhado pela Prefeitura prevê a arrecadação de R$ 526 milhões e 900 mil reais, sendo 410 milhões da Prefeitura, 52 milhões do Departamento de Águas e Esgotos e 64 milhões e 900 mil do Vale-Prev. Tanto o projeto quanto o edital de convocação da audiência pública estão disponíveis no www.camaravalinhos.sp.gov.br. A inscrição do participante que quiser apresentar sugestões ou comentários será admitida por meio de um formulário próprio, que será distribuído aos interessados. Cada pessoa ou entidade terá direito a uma única manifestação, que deverá ser encaminhada à mesa durante a audiência. Os trabalhos serão presididos pelo vereador Giba. Após a audiência, o projeto deverá passar por uma discussão no plenário da Câmara e será aprovado antes do recesso parlamentar no mês de julho. Participe, será no próximo dia 23, às 7 da noite, na Câmara Municipal. O prédio fica na Rua Ângelo Antônio Scavinato, número 59, no Residencial São Luís. Após o intervalo, o Rotary Club realiza a campanha de doação de sangue para aumentar os estoques. Voltamos já. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa.
Há 2 anos, Valinhos elegeu o mês de junho para lembrar a população da importância da doação de sangue. Em parceria com o Hemocentro da Unicamp, o Rotary Club realiza na próxima semana uma campanha de doação para aumentar os estoques de sangue que caem bastante nessa época do ano. Junho é o mês oficial instituído em Valinhos para incentivar as pessoas a doarem sangue como hábito. A lei é de iniciativa do vereador Rodrigo Faiani Popó e foi escolhida no mês em que se celebra no mundo todo o Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho. Neste período do ano, o país experimenta a queda das temperaturas e em seguida as férias, que provocam uma baixa de comparecimento de doadores. Os estoques de sangue caem em média 30%. Em Valinhos, a doação ocorre no próximo dia 20 de junho e será realizado pelo Rotary Club em parceria com a equipe técnica do Hemocentro da Unicamp. Assim como acontece desde 1995, os rotarianos cuidam da logística, preparando a sede para receber a campanha, além da preparação de sucos e lanches para os doadores. O doador deve ter entre 16 a 70 anos, menores precisam de autorização dos pais, ter peso igual ou superior a 50 quilos, estar alimentado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Não poderá doar sangue quem não estiver bem de saúde, ou seja, gripado, resfriado ou com febre. Também não poderá doar sangue grávidas, mulheres em fase de amamentação, ter feito endoscopia, tatuagem ou piercing em cavidade oral ou genital nos últimos 6 meses, ou pertencer a algum grupo de risco para doenças sexualmente transmissíveis. Será no próximo dia 20 de junho, das 8h30 ao meio-dia, na sede do Rotary Club, localizado na rua 12 de outubro, 635, na Vila Santana. O posto de atendimento ao trabalhador de Valinhos, o PAT, oferece vagas em 7 diferentes áreas. Os salários variam de R$ 940 a R$ 2.900. Todas as vagas exigem experiência. Confira. O PAT oferece vagas para chapeiro, promotor de vendas, com CNHB e disponibilidade de carro, professor de inglês, ajudante de açougueiro, controlador de acesso com curso de informática, farmacêutico responsável e padeiro. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. Hoje é dia de sessão, veja o que vai ser discutido e votado pelos vereadores. Os vereadores devem apreciar na sessão de hoje 3 vetos da Prefeitura a projetos de lei aprovados na Câmara. Entre as propostas vetadas está a que pretendia obrigar os estabelecimentos de saúde de Valinhos a informar aos pacientes o tempo estimado de espera para atendimento médico. Segundo a Prefeitura, o texto é inconstitucional por gerar despesas aos cofres sem indicar a fonte de receita, já que seria necessário instalar novos equipamentos para organizar o atendimento aos pacientes. Outro veto que deve ser discutido pelos vereadores é o que atinge o projeto de lei que previa a concessão de 50% de desconto na taxa de veiculação de publicidade para microempresas e para empresas de pequeno porte enquadradas no regime tributário simples nacional. A proposta também foi considerada inconstitucional por não ser de competência dos vereadores legislar sobre o assunto, mas sim da Prefeitura. O veto ao projeto de lei que queria declarar imune ao corte todas as espécies do jequitibá rosa e jequitibá branco também está na pauta. Na mensagem que acompanha o veto, a Prefeitura diz que o texto é contrário ao interesse público por já haver legislação tratando do tema. Segundo a Prefeitura, tanto lei federal quanto lei municipal determinam que para declarar uma árvore imune ao corte, ela deve ser identificada individualmente, justificando o motivo para a proibição do corte. Além dos vetos, os vereadores devem discutir projetos de lei, como o do vereador Giba, que proíbe o corte no fornecimento de água por falta de pagamento aos fins de semana e nos dias que antecedem feriados. Caso o projeto seja aprovado e sancionado pelo prefeito, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos não poderá cortar o fornecimento por motivo de inadimplência do meio-dia de sexta-feira até as 8 horas da manhã da segunda-feira. A proibição também se estenderia aos feriados. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, canais 4 e 99 da NET, ou pelo site www.câmaravalinhos.sp.gov.br no link TV Câmara. O Câmara em Notícias termina aqui. Por conta do feriado do Corpus Christi, não teremos telejornal na próxima sexta-feira. Voltamos, portanto, no dia 20, próxima terça-feira, com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações é só entrar em nosso site. Boa tarde, bom feriado. Bom fim de semana.